Olá, maninhos e maninhas. Temos um vídeo diferente hoje aqui no canal, uma entrevista, um bate-papo. Na realidade, quero, né, apresentar Marcos Gualberto, está aqui conosco hoje para conversar um pouco sobre esse tema maravilhoso de iluminação espiritual, de comunhão interna com Deus. E antes de apresentar e falar quem é o Marcos Gualberto, vou falar rapidamente de como esse próprio canal iniciou, como, né, a graça tocou meu coração para começar a compartilhar essas lindas palavras aí que o nosso querido maninho Joel Goldsmith deixou fluir através dele. Foi lá em 2020, pessoal. Estava lendo o livro A Arte de Meditar e aí estava sendo muito tocado, estava sentindo esse amor, né, universal, essa graça de Deus, e aí veio muito forte de eu não deixar apenas para mim, né, esse conhecimento maravilhoso, esse toque da graça e compartilhar, lendo, né, continuando lendo o livro, mas também postando no YouTube. E aí esse primeiro audiobook foi do Arte de Meditar e depois, né, o Joel tem um material muito rico, muitos livros, e aí foi seguindo aí áudios e mais áudios. E isso aí foi em abril, maio, julho de 2020. E já faz 2 anos e meio praticamente. E, né, mergulhando nesse estudo do Joel, mergulhando nesse discernimento do espírito, entender o que é iluminação, entender o que é esse falso eu, esse eu ilusório, né, a graça vem fluindo, vem trazendo intuição, uma guiança interna, até que agora, nos últimos 4 meses, essa presença divina falou: querido filhinho Gilson, aquieta-te, te afasta do canal, te afasta dos grupos de estudo e fica na quietude. O canal não parou de subir vídeo, porque eu tinha bastante vídeo gravado, inclusive no mês de junho, a presença me deu muita energia para gravar muitos áudios, porque até o finalzinho de junho eu gravei, e depois todos os vídeos que subiram no canal em julho, agosto, setembro e outubro já estavam gravados antes. Não entendi naquele momento por quê, mas logo essa divina presença, essa graça foi me mostrando para qual motivo isso aconteceu, de eu me interiorizar, né, sair do WhatsApp, me afastei do contato máximo possível e mergulhei internamente, até que, né, navegando nesse universo do YouTube, encontro um vídeo do Marcos Gualberto falando, onde o foco do trabalho do Marcos é exatamente falar sobre essa realização de Deus, sobre iluminação. E aí, né, vi alguns vídeos, já fui tocado, teve um silêncio e vi que tinha encontros online também, pelo Zoom, e participei desse encontro. E aí fui mais ainda profundamente tocado e vi como essa graça divina onipresente é maravilhosa, porque todo esse conteúdo que eu venho estudando no Joel, em outras obras, e principalmente no Joel, né, o Marcos já, muito mais de ter esse conteúdo na mente, no intelecto, já realizou isso. Já atingiu essa realização de Deus, essa iluminação espiritual, e nessa presença, no satsang, que é esses encontros online e também presenciais, eu fui tocado e essa graça confortou meu coração, né? Como a maioria de vocês sabe, o próprio Joel, na caminhada dele de despertar espiritual, um momento de virada de chave, né, na ciência cristã, ele estava com problema de saúde numa outra cidade, se encontrou com um praticante da ciência cristã, onde durante 2 horas ficou com ele, foi curado do problema que ele tinha e algo aconteceu, mudando sua consciência. E aí ele começou a ser um instrumento de cura, né? Teve esse primeiro vislumbre de iluminação e saiu nesse processo, nesse trabalho de cura. E no meu coração sempre tinha esse desejo de encontrar um mestre vivo. E, e por essa graça infinita, onipresente, pude encontrar o Marcos Gualberto e me aproximar desse trabalho, né, através dos vídeos, dos encontros, e ver como o que está escrito nos livros, né, o que o Joel realizou, né, há muitos anos atrás, já deixou esse corpinho,
é muito mais do que apenas um conhecimento bonito, é muito mais do que palavras, é algo palpável que pode ser realizado. E, obviamente, para realizar isso, exige, exige muito, exige uma determinação, um esforço, exige um soltar, exige um trabalho interno muito profundo e, obviamente, essa graça de Deus, que é algo inexplicável, que é algo, né, sem palavras. E o Marcos Gualberto teve, né, um trabalho interno, um trabalho de aprofundamento durante 21 anos, né, mestre? E até que, pela graça de Ramana Maharishi, teve essa percepção e esse assentamento na unidade, nessa realização interna com Deus, superando a dualidade, superando a crença do bem e do mal, superando toda a dicotomia que o ego, que esse sentido egóico, que esse sentido desse eu ilusório tende a perpetuar. E agora, nesse aprofundamento, o mestre se dispôs, então, a gente fazer algumas entrevistas, alguns bate-papos, falando sobre essa temática, né, explorando, né, todo esse conteúdo que o Joel nos trouxe na visão e na realização de alguém que já atingiu esse esse assentamento, né, esse descanso nessa unidade desse ser infinito que é esse Deus onipresente em nós, né, essa consciência crística. O mestre, durante 21 anos, né, mestre, teve um acompanhamento e pela graça de Ramana Maharishi, até que em 2008 essa graça se estabeleceu, onde esse sentido de um eu ilusório se evaporou e esse estado natural, né, essa consciência crística se assentou, né, essa comunhão interna com Deus. E de lá para cá vem compartilhando, né, dessa graça através desses encontros, recentemente, né, através do próprio canal no YouTube. E esses encontros, inclusive, né, mestre, já teve satsangs, que são esses encontros presenciais em todo o Brasil, inclusive fora do Brasil. E, e hoje aí a gente vai ter, então, essa oportunidade de falar um pouco sobre o que é iluminação espiritual, o que é comunhão interna com Deus, o que é realizar, né, essa realização da unidade. Então, mestre, para iniciar, eu gostaria que tu respondesse o que é, mestre, iluminação espiritual. O que é esse despertar verdadeiro, nosso verdadeiro ser. Ok. Nós aqui temos que ter uma aproximação assim bastante paciente nesse encontro, porque quando você se aproxima desse assunto, o que você percebe é que cada um tem uma linguagem, né? Nós temos a linguagem de Eckhart Tolle, a linguagem de Muji, a linguagem de Krishnamurti, a linguagem de Joel Goldsmith. E aqui estamos também diante dessa linguagem, que é a minha linguagem sobre esse assunto. Então, é importante a gente ter um pouco de paciência para a gente se aproximar disso dessa forma, com essa paciência, como estou dizendo para vocês, porque a gente tem uma linguagem um pouco, talvez, diferente, mas está apontando exatamente para a mesma coisa. Qualquer um que tenha realizado essa unidade ou unicidade, o que eu tenho chamado de estado de não separação ou não dualidade, reparem, é a mesma coisa. Unicidade, não dualidade, não separação, é esse estado natural. Alguns chamam de despertar, iluminação, ou visão da unidade, ou realização de Deus. O fato é que é um apontar para aquilo que você naturalmente é, agora, aqui. Um estado livre desse sentido de separação, onde não há, de fato, nenhuma separação, onde não há, de fato, nenhuma dualidade em nenhum aspecto da existência.
não só externamente, toda essa noção de bem e mal, de ilusão e verdade, toda essa noção de separação, quer ela seja vista externamente ou internamente, ela não tem qualquer realidade. Então, a aproximação da iluminação espiritual, do despertar espiritual, é a realização do seu ser, que é o ser de Deus. Esse ser podemos chamar de Cristo, de consciência, de presença, né? Não estamos falando do carpinteiro de Nazaré. A presença de Cristo em Jesus é a presença de Cristo em Ramana Maharshi. É a presença de Cristo no Gilson. É a presença de Cristo em você. Esta realização é a realização de Deus. Então, o que temos em Joel Goldsmith é esta verdade da consciência, que é a verdade do Cristo, se revelando através de ensinos e também de manifestações, como curas, uma fonte de provisão presente e o ensino desta provisão a partir desse estado, que é, na verdade, o seu ser, que é o seu Cristo interno, que é a realização de Deus. Né? A resposta para essa pergunta, o que é iluminação, o que é realização de Deus, esta realização da unidade, é você em seu natural estado de amor, paz, inteligência, liberdade e felicidade. Na Índia eles têm uma expressão, eles chamam de Sat Chit Ananda. É ser, consciência, felicidade. Isso é iluminação espiritual, isso é o despertar espiritual. Pegando um trechinho aqui do livro da Arte de Meditar, lá na última parte do livro, que fala exatamente de iluminação, comunhão, união com Deus, o Joel traz assim, ó, alcançando esse estado, já não há mais comunhão, porque já não há dois, há apenas um. E este um é Deus, Deus se expressando, Deus se revelando, Deus se suprindo. É o casamento místico, em que testemunhamos a nós mesmos sendo desposados pelo Cristo, tornando-se aquilo que Deus juntou na união indissolúvel, que existe desde o princípio. Eu e o Pai somos um. Isto é uma união divina. Não há mais essa separação, essa dualidade. É uma unidade. E claro que eu falando aqui, eu estou falando de conceitos ainda, né, mestre? Eu tenho esse conceito já firme na minha mente. Agora, manter esse trabalho para esse conceito e se realizando no coração. E limpando todo, né, essa sujeira egóica, esses condicionamentos egóicos. E esse é um trabalho, né, que requer essa observação, né, que nem o mestre comenta, requer esse trabalho, né, dedicado, esse observar a si mesmo. Podia falar um pouco sobre isso, mestre? Sim, sim. A, a questão toda está de uma forma vivencial, descobrir o fim da dualidade interna. Porque, basicamente, Gilson, o problema consiste no sentido de dualidade interna. Todo reflexo de conflito em razão da separação externamente, a ilusão da ausência, a ilusão da ausência da presença de Deus, que se mostra externamente em nossas vidas, ela está basicamente presente porque nos falta a visão da realidade daquilo que somos.
que é basicamente um ser que é único, com toda a manifestação, com toda a existência. Então, é o fim da dualidade interna que determina o fim do conflito externo em nossas vidas. O que nossas falas, dentro dessas aproximações, têm procurado mostrar para aqueles que se aproximam é que o problema não está do lado de fora, sempre está dentro. A partir desse aspecto interno de dualidade, de separação, que é basicamente a ideia de um eu presente na vida, um eu presente na experiência, um eu presente com os pensamentos, um eu presente com os sentimentos, um eu presente com a falta de provisão, um eu presente doente, ele e a doença. Esse sentido de separação é aquilo que sustenta o sofrimento. Nós nascemos para descobrir que essa manifestação é uma manifestação da consciência, é a manifestação de Deus, que é a manifestação do Cristo. Essa é uma outra expressão para ser. A verdade disso é não dual. E se isso está presente, não há mais sofrimento, não há mais morte, não há mais velhice, não há mais doença. Essas são aparências dentro desse desdobramento que é a consciência. E quando falamos dessa unicidade ou dessa não separação, não estamos dizendo que isso na forma não apareça. Isso não tem realidade, é nesta consciência que é você. A beleza da iluminação espiritual que nasce nesta autoobservação dessa dualidade presente psicologicamente, quando você observa esse movimento de dualidade interna, você é capaz de romper com essa dualidade, porque essa dualidade é uma condição hipnótica. Isso é uma condição psicológica de hipnotismo, o que eu tenho chamado de consciência mental. Na verdade, é uma consciência hipnótica, é um estado de sono, de completa inconsciência daquilo que é a verdade desta consciência não dual. Quando isso é quebrado, o sentido de separação é quebrado. Então, o que quer que esteja aparecendo, está aparecendo ainda dentro desta não separação. Então, estamos apenas diante de um sonho que não tem qualquer importância quando esta visão da consciência, que é a visão do Cristo, é vista, que é a visão do ser. Então, a autoobservação, a observação desse movimento de dualidade, e eu tenho colocado sempre a importância do autoconhecimento, e aqui, quando eu uso a expressão autoconhecimento, notem, nunca é no sentido da psicologia, ou da filosofia, ou de qualquer um outro sistema que carrega uma técnica com qualquer outro significado, ou com o significado que se dá a isso. Eu estou colocando de uma forma muito única essa expressão autoconhecimento. Autoconhecimento é a simples constatação desse sentido de separação. A própria presença que é essa consciência é capaz de, nesta observação, se desfazer dessa dualidade, desse sentido de eu e essa experiência de dor, de carência, de sofrimento, de pensamento conflituoso, de falta, de limitação. A verdade daquilo que você é, como consciência, que é Deus, você nasceu para realizar isso. E isso é realizado em um trabalho direto em si mesmo pela meditação. A meditação é a chave única que abre todas as portas. Quando há o assentar desse estado natural que é meditação,
eu tenho chamado de real meditação em nossos encontros, quando a real meditação se assenta, que não é uma mera prática para alguns momentos específicos, mas é o viver da meditação, é o viver na meditação, quando essa chave fica disponível para você, você acessa aquilo que é esta realidade, aquilo que é essa consciência. Então, se apresenta você em seu natural estado, que é o Cristo, que é Deus, que é a verdade, sem qualquer separação. E, portanto, sem qualquer conflito, sem qualquer sofrimento, sem nenhum aspecto de infelicidade psicológica, sem qualquer desordem hipnótica, sem qualquer desordem de sonho, sem mais essa visão equivocada, hipnótica, ilusória da vida. Ô, É mestre, basicamente isso. tem uma frase no livro do Joel que ele comenta, né? Nós só temos um problema a resolver nesta vida. O problema é realizar Deus. Entender o que é Deus, né? Sim, E realizar isso. Esse é o único problema. sim, não E, existem problemas. e, e, e esse é o desejo, esse é o objetivo. Porque o, essa identidade egóica é infinitos desejos, é infinitos medos, é sempre dando poder para as aparências, né? É dando poder para esse sentido de ilusão, para esse hipnotismo universal. E aí, com essa clareza, a gente vai vendo, e o Joel também fala exatamente isso, que todo esse hipnotismo, toda essa ilusão está apenas na nossa consciência. Um mundo Total. criado por Deus, o Joel fala que é um mundo perfeito, a criação perfeita Não há espiritual de nada lá Deus. fora, não há nada lá fora, não há nada lá Todo fora. erro é esse hipnotismo, essas limitações, esse hipnose que está na nossa consciência individual. E é onde a gente precisa corrigir o erro, internamente. E e corrigindo internamente com paciência, né, com persistência, na aproximação dessa graça, né, é, é, as Essa, coisas vão fluindo. essa correção do erro consiste não em fazer algo, mas em observar, em se tornar cônscio da ilusão. O ponto é esse. Em geral, as pessoas têm uma ideia de que elas precisam fazer algo. Já está tudo feito, não há nada para se fazer. Essa correção do erro não é uma ação volitiva do querer, da vontade, mas é uma rendição à verdade daquilo que já está aqui. É quando paramos de nos confundir com o sentido de um eu exatamente querendo fazer algo, se movendo no esforço, no forcejar, no propósito de fazer, no propósito de realizar. Isso é, na realidade, a sustentação da própria dualidade, e, portanto, ainda do erro. O trabalho de meditação, e é por isso que é a chave, consiste apenas em simplesmente ser. Isso ocorre exatamente quando esse sentido do eu, com seu desejo, sua volição, seu querer, sua vontade, não é mais valorizada. Isso é rendição, isso é entrega a esta graça. Graça é isso. É a presença da consciência assumindo o lugar dela. Esse equívoco, esse erro, é a ilusão da ausência desta presença. E isso é sustentado por esta falta de atenção sobre si mesmo. Ramana Maharshi, o meu mestre, chamava de Atmavichara. Trazer presença a esse instante, a esse momento. Esta presença é a presença do Cristo, é a presença do ser, é aquilo que você já é. Você não vai encontrar isso fazendo algo, você vai constatar isso exatamente
olhando pacientemente para todo esse movimento que o pensamento, o sentimento, a emoção, a vontade, e isso implica essa dualidade, tem criado, tem provocado. Então temos que descobrir a arte da meditação. E meditação é basicamente contemplar a realidade daquilo que você é agora e aqui. Então, a meditação real é a real meditação contemplativa. Não há nada para se fazer, apenas é necessário estar cônscio agora e aqui daquilo que é. Então, esse sentido de separação, que é a causa do sofrimento e de toda limitação autoimposta por essa dualidade, termina. Deus é a fonte suprema, só há essa realidade presente como a fonte de tudo, sendo aquilo que ele é, que é você, nada de falta. Não há nada que ele possa chegar que já não esteja presente. Então, a perfeita forma de prece, oração, não é um ato de colocar ou impor um pensamento nosso para corrigir algo, um desejo nosso para corrigir algo. A real oração, prece, é assumir a consciência de que tudo já está no lugar, porque nada está faltando nesta realidade perfeita, íntegra, única, que é amor, que é Deus. Mestre, uma frasezinha, outra frase que é bem impactante nesse trabalho do Joel, que ele acabou sendo um instrumento, né, essa graça fluindo através das curas, mas algo que ele repetia: não existe nenhum doente a ser curado, não existe nenhum pobre para ser enriquecido e não existe nenhum pecador para ser redimido. Não é nada externo, né? É tudo internamente, mas esse internamente não é querer fazer algo internamente, né, mestre? É essa Não. completa presença, é essa consciência, é essa atenção aqui, agora, se repetindo a cada instante, sempre na Sim, presença, né? Essa meditação a todo instante. nós podemos, sabe, Gilson, investigar isso sempre e aprofundar isso. E na razão em que nós nos aprofundamos nisso pela investigação, do que não é você em seu estado natural, porque notem, o contato com a realidade de Deus ultrapassa uma definição. Mas podemos investigar o que não é. Nós podemos ter um olhar e ver, e nesse olhar perceber a ilusão. Isso é o fim da ilusão. Nós não podemos trazer a verdade, porque ela já está aqui. Então, olhar para a ilusão e a investigação disso, a autoinquirição, a autoobservação, esse olhar contemplativo, essa atenção sobre isso, é suficiente exatamente por isso. Porque isso desfaz o erro, isso desfaz o estado hipnótico, isso desfaz a ilusão. E Ô, quando não mestre, há ilusão, não há pecador, não há sofredor, não há falta, não há carência. O trabalho que fazemos não é o trabalho do fazer, é o trabalho de se desfazer do equívoco, pela paciente observação de todo o movimento da mente, sustentando essas crenças, porque são crenças milenares, são crenças que você tem 30, 40, 50 anos para lidar com crenças que já estão há milênios na humanidade. Só a presença da graça
é possível lidar com isso. Não é um esforço, não é um fazer, não é o que você faça. Isso é E uma o boa mestre, notícia? e nesse ponto, né, reverenciar essa divina presença e a sua graça, porque eu venho numa caminhada espiritual há cerca de 10 anos e esses últimos 3 anos, 4 anos mergulhado nesse ensino do Joel. E muita graça acontecendo, muita percepção, né? Interessante que nesses 4 meses aí que eu tenho tido bem próximo de ti, o quanto, né, veio à tona de coisas de sofrimentos que o meu euzinho humano, que o meu ego reprimia, se distraía. Vinha assim, vinha algum sofrimento, em vez de tomar consciência dele, estar simplesmente presente, ó, se escapava para uma fuga aqui, para uma fuga ali, e que nem eu já compartilhei pessoalmente contigo, uma situação pontual, e é um padrão que se repetia há 20 anos, né? Até onde eu tenho conhecimento de sofrimento, agora, nesses 3 meses, principalmente nesse último mês, com essa consciência, né, eu vi o quanto aquele sofrimento me fazia agir de tal e tal maneira, me fazia correr para distrações, e agora observando, né, nessa meditação real, nessa atenção a cada instante, sem querer fugir, porque a mente quer fugir, quer se distrair, nessa simples observação, esse padrão repetitivo de 20 anos na minha vida, né, que eu tenho conhecimento, percebi ele, doeu bastante, Sim, perceber e não correr dessa dor, mas a percepção que eu tenho agora nesse último mês, que essa dor agora, quando vem algum pensamento que vai me direcionar, num momento, eu me torno consciente dele e não dou poder a ele, não é simplesmente um pensamento. E daí esse pensamento vem, mestre, e daqui a pouco o pensamento vai. E não há a identidade querendo ir junto com o pensamento, que traz o desejo, que leva ao sofrimento, e também não há luta, querendo me livrar dele. Eu simplesmente essa consciência, e é uma graça, né, hã, um mestre vivo e ter essas oportunidades para pegar essa sujeira de ilusão interna, ser trazida à consciência, sem querer fugir, né, observando, tomando consciência, porque aí vai tendo mais leveza. E vai o que tem que aparecer, vai aparecendo, e essa graça vai, né, dissolvendo sem dissolver, apenas estando consciente. É algo que, palavras não expressam, mas é graça de Deus, né, é graça de Deus. sim. Eu estou falando aqui, olhando inclusive para a câmera, porque eu quero que vocês estão aqui, nesse encontro, percebam que nós estamos colocando para você aqui algo muito, muito simples, muito simples. O problema não é que a compreensão disso seja algo difícil. É importante a gente compreender que é muito simples isso. Não há dificuldade na compreensão daquilo que estamos colocando. Talvez a dificuldade que você encontre é de uma forma para efetivar isso pacientemente na autoobservação. Essa autoobservação, sim, é algo que requer que você tenha paciência. Então, isso talvez não seja nada simples, nada ou simples, mas nada fácil, por uma razão de hábito. Mas é algo que a gente, com paciência, a gente realiza. Então, a realização daquilo que nós somos requer a paciência de olhar para tudo aquilo que surge. O que quer que esteja surgindo, não fuja disso. É muito normal, é muito habitual, é muito comum, eu diria comum, não normal, é muito comum, muito habitual, essas fugas diversas para essas dores
psicológicas. Nós fazemos isso de uma forma muito inconsciente. Nós nem percebemos que estamos fugindo da possibilidade de ir além disso. Nós nem percebemos que estamos fugindo da possibilidade de ir além disso quando nós olhamos para isso, quando ficamos diante disso, sem nos separarmos dessa experiência com esse eu querendo fazer algo. Olhar, observar, se tornar ciente disso, sem se separar, sem criar uma identidade para resistir. O mestre, não resistais ao mal. O Joel fala muito sobre não resistais ao mal. Não resistais ao mal, palavras de Jesus. Se o teu inimigo quiser roubar a tua capa, se o ladrão vier para roubar a tua capa, você dá a túnica também. Aqui o princípio é a não resistência a esse sentido de um eu presente, que é dono de uma capa. Aqui é a visão de que não existe o sentido de um eu presente possuindo algo, dono de algo, resistindo nesta posse, nesse controle. Isso é dualidade. Isso é separação. Olhar para aquilo que surge sem dar identidade para isso, quando surge. Apenas observar, se tornar ciente, cônscio de si, sem colocar esse mim, esse eu, para resistir a essa experiência, para lutar contra isso, é o suficiente para esta realidade que é a consciência. Assumir o espaço que é dela, e nesse momento há um rompimento, se é que a gente pode usar essa expressão, para essa condição. É sempre o sentido do eu presente, a causa real desse problema. E esse eu se estabelece nesta desatenção para aquilo que surge, nesta identificação com aquilo que surge, nesta resistência para isso que surge. Isso é uma base para a meditação contemplativa, para a real meditação. Demais, mestre, demais. Mestre, até eu quero fazer um pedido, mestre. Se for possível, a gente fazer alguns outros encontros nessa temática, porque eu percebo muitas pessoas, né, no próprio canal, no grupo de estudos, com esse desejo ardente no coração de realizar Deus. E, e se aprofundando e praticando a meditação, mas há muitas dúvidas, há muitos questionamentos. Sim. E se o mestre tiver disponibilidade, a gente poder marcar outros encontros e bater outros papos, né, com as perguntas, é possível? Sim, sim, a gente pode ver isso. Agora, seria interessante ver se o público aí aprova, né? Se o pessoal aí do canal, se você está achando interessante, você já deixa um comentário aí, se inscreve no canal, né? Você que ainda não se inscreveu, e você que já é inscrito no canal, deixa um comentário, deixa uma pergunta. E se vocês aprovarem, a gente volta novamente aqui para trabalhar isso com vocês. Se inscreva no canal, isso é importante. Deixa aí o seu like, isso ajuda a, ao YouTube, na plataforma, perceber a importância desse vídeo, desse encontro e divulgar para outros que, de repente, estão também à procura disso, né? Então, não vejo nenhuma Em- dificuldade de a gente... Inclusive, mestre, vai estar aqui na descrição aqui do vídeo o canal do mestre, inclusive o pessoal que está junto com o mestre há muito tempo, o pessoal que acompanha, que administra, né, mestre, do teu YouTube, também estará administrando, também está já administrando o canal aqui, ajudando, e nem os maninhos e maninhas observavam, eu não era de responder comentário nenhum, então o pessoal está ajudando, o próprio mestre, então, se disponibilizando, podem fazer perguntas,
podem comentar, devem comentar, porque que nem o mestre disse, que nem o Marcos Gualberto disse, o comentário, a curtida, se inscrever, acaba chegando esse conteúdo para outras pessoas. Existem muitos, né, irmãos aí sedentos por realizar Deus, sedentos por uma palavra que vai além das palavras. Tem um livro do Joel, mestre, que se chama Além das Palavras e Pensamentos. É realmente ir além de tudo que é falado, e, eu tenho, né, uma infinita gratidão, porque na companhia do mestre as palavras são ditas, mas a consciência compartilhada, né, traz um silêncio, traz uma quietude, traz essa meditação real. Traz essa meditação real. No primeiro vídeo que eu vi do mestre, eu já tive isso, e eu, opa, não, mas calma aí, deixa eu participar do encontro que tem os satsangs online, né, pela plataforma do Zoom. Inclusive, mestre, posso colocar aqui na descrição, aqui nos comentários também, as informações dos encontros, porque aí o mestre tem esses encontros, e aí é algo ao vivo, e aí a gente pode ser tocado pelo olhar que não é o olhar de um humano. Não é apenas um olhar de Marcos Gualberto, é um olhar da graça, é um olhar sem condicionamento, é um olhar sem julgamento, é um olhar sem nenhum preconceito, é um olhar que é amor, é um olhar que é compaixão, é um olhar que a gente se reconhece, que é o nosso verdadeiro ser, que é essa presença infinita de Deus, que é esse Cristo. Você sabe, Gilson, só há uma realidade presente. Aqui o que eu acho importante é você olhar para aquilo que você é. Meu trabalho aqui é lhe mostrar que isso é possível, porque foi possível aqui. Isso está hoje assentado aqui. Eu não falo a partir de leituras de livros, porque meu contato com Ramana, depois eu posso relatar isso aqui para vocês, não foi a partir de literatura. Meu contato com Ramana foi pelo silêncio. Eu tive uma guiança interna por 21 anos. E Ramana, a guiança de Ramana Maharshi é pelo silêncio. E foi pelo silêncio. Isso aconteceu lá no início de 1986 e essa bomba explodiu lá em 2007. E foi uma guiança interna. Então, o que hoje compartilho, viu, Gilson, com aqueles que se aproximam, é a partir dessa visão, daquilo que está assentado aqui e que realmente se definiu aqui como esse estado natural, que é o mesmo estado que eu vejo em todos aqueles que se aproximam de mim. E o meu único trabalho aqui é apenas lhe dar dicas de como olhar para isso. Quero dizer para vocês, e foi maravilhosa a oportunidade, né? Obrigado pelo convite aí. E se o pessoal achar por bem, a gente volta aqui outras vezes. Se não achar, não tem problema Mestre, eu nenhum. só tenho a agradecer. Agradecer essa divina, infinita onipresença de Deus que se manifesta, porque as palavras são bonitas, mas são só palavras. Sim. Agora, poder ouvir nessa proximidade contigo, mestre, nos encontros online, nos encontros presenciais, é muito mais do que palavras, é a consciência. Não é uma palavra, é a consciência. Você tem vindo aos nossos encontros, né, online e presenciais também, né? E agora vamos ter um retiro aí, né, no final do ano. E, e aí você fala, né? A gente sabe que isso é uma questão de vivência, nós temos que viver isso. Se você é tocado e percebe isso internamente, isso ultrapassa a linguagem, ultrapassa as palavras, né? Então eu quero também. É além das palavras e pensamentos É, mesmo. pois é, eu quero agradecer ao encontro, a oportunidade e lembrar você que está aqui assistindo, se inscreve aí no canal, isso é importante, deixa o seu like, viu? Faz E perguntas, pode comentar fazendo perguntas isso, aí, já então, coloca as perguntas aí, porque que você aí a vai ter gente resposta. Fica tranquilo que instiga aí. você vai ter resposta. Agora vamos, né, trabalhar isso aí, para a gente trabalhar essas respostas com você e vamos trabalhar isso juntos, né? Temos encontros online e também presenciais. Vamos ter um retiro aí, fica aí o convite. Se você se sente tocado. Gilson, mais uma Perfeito. vez, valeu pelo encontro e a todos Gratidão, vocês mestre, aqui gratidão. pela oportunidade, pelo tempo. Eu que agradeço, eu que agradeço. Um abraço.
Por isso, a base, repito, a base está no autoconhecimento. É fundamental você se tornar cônscio de si. Esse autoconhecimento irá lhe mostrar que aquilo que você é transcende o experimentador.